Existem duas confluências que funcionam muito bem. Se você conseguir juntar as duas, elas poderão te trazer resultados maiores. Lembrando que nenhuma estratégia funciona isoladamente e nenhuma estratégia funciona se você não conciliar o tempo maior com o tempo menor. E rapidamente, para vocês entenderem como funciona um desequilíbrio, tá bom? Um desequilíbrio, ele é formado quando a extremidade da primeira vela não encosta na extremidade da última vela do pavio. Posições pendentes fazem com que o preço precise voltar dentro dessa região aqui para ser preenchida e o preço voltar a subir conforme o desequilíbrio anterior. Então, se for um desequilíbrio da compra, o que o preço vai fazer? Vai voltar, preencher esse desequilíbrio e aí sim voltar para a sua distribuição. E o order block é apenas a última vela antes da distribuição. Antes de você ver um movimento expansivo de candles, existe uma vela anterior. Aqui no caso, temos um movimento expansivo da venda. Esse é o order block, tá bom? É a última vela antes do movimento expansivo. Aqui nós temos duas velas grandes de venda e a última vela da compra. O que aconteceu? O preço volta nessa região, preenche esse order block 50% e volta a distribuir, tá bom? E isso aconteceu novamente aqui embaixo. Temos a última vela da venda, a distribuição das velas da compra e o mercado voltou novamente nessa região. Vela da venda antes da distribuição da compra, tá bom? O preço volta 50% e volta a distribuir nos topos anteriores. Você vai conciliar essas duas estratégias com tempos maiores. Depois da varredura de liquidez, eu vou mostrar como que vocês vão identificar esse movimento. Voltando para a abertura de hoje, o que aconteceu no dia de hoje? Nós temos duas velas da compra, tá bom? Antes da distribuição da venda, antes da abertura de Nova York. No caso, temos essas duas velas da venda. Essas duas velas da venda se tornam o nosso order block. Então, aqui na joga B, em seguida temos a varredura de liquidez e logo em seguida nós temos o desequilíbrio, tá bom? Então, depois do order block, nós temos o desequilíbrio na volta, tá bom? No caso, um IFVG. Aqui já diz, essa é as confluências que a gente utiliza, tá bom? IFVG por conta que ele está na volta, tá bom? Só seria IFVG se ele continuasse a subir. Como ele rompeu para baixo, ele faz o inverso. Um desequilíbrio de alta, ele é rompido para baixo e ele virou um inverso. Então, se você pegou uma oportunidade de compra no desequilíbrio de alta, o mercado ele voltou, você consegue pegar a volta dele, tá bom? Então, no caso, ele vai preencher outras extremidades que o mercado poderia buscar. Então, aqui a gente tem o nosso desequilíbrio, a gente tem o nosso bloco de ordem e o desequilíbrio aqui embaixo. Então, conciliando essas duas estratégias, qual que seria o seu stop loss? O seu stop seria, a sua entrada com certeza seria quando o mercado voltasse, fechando o desequilíbrio na volta. E o seu alvo seria no mínimo de 1 para 1, tá bom? Então, mais ou menos aqui seria o seu alvo, certo? Isso foi o dia de hoje, tá bom? Dia de sexta-feira. Agora vocês conseguem identificar outro momento. Vamos ver se a gente consegue identificar isso aqui na sessão de Londres, tá bom? Na sessão de Londres, onde estamos. Aqui, ó. Mais uma vez. Como vocês podem ver aqui, tá bom? A gente tem uma acumulação de valor aqui, tá bom? Nós temos uma acumulação de preço aqui. O que acontece? Temos um order block aqui, certo? Esse movimento de alta, se você for buscar 50% dessa região aqui, abaixo desses fundos aqui, existe 50%. Então, abaixo desse fundo aqui, tem liquidez para ser capturada, certo? E qual que é o order block que existe aqui em 1 minuto? A gente tem essas duas velas da venda, tá bom? Essa é a última vela da venda aqui, que o preço voltou para preencher lá na frente, tá bom? Então esse OB aqui foi preenchido lá na frente. E aonde que vem o desequilíbrio, tá bom? Onde que vem o FVG? Logo em seguida, tá bom? O preço tocou aqui nesse order block. Qual é o desequilíbrio que a gente tem para ser preenchido? Lembrando, quando o preço voltou, preencheu esse desequilíbrio aqui, o que nós temos? Nós temos um pequeno desequilíbrio na volta, ou seja, temos nós temos um FVG aqui, tá bom? A partir do momento antes da volta das 7h49, ele não voltou, ou seja, isso aqui é um desequilíbrio da venda. O que aconteceu aqui? O mercado rompeu contra. Quando ele rompe contra, a gente tem o inverso. Então, o inverso vira IFVG e logo após o inverso, o que aconteceu com ele? Nós conseguimos fazer a nossa entrada de compra, certo? Onde que seria a nossa entrada de compra assim que ele voltasse do desequilíbrio. Ele voltou do desequilíbrio, onde que seria o nosso stop maior? Abaixo do nível de order block, tá bom? Então, esse seria o nosso alvo máximo.
e aonde que seria o nosso alvo de retorno, tá bom? Aquele no caso seria o nosso risco máximo, e qual seria o nosso retorno, tá bom? O nosso retorno seria em topos anteriores de 1 para 1. Aqui no caso o mercado ele já faz 1 para 1. Temos um segundo topo aqui e temos um terceiro topo, tá bom? Quando ele volta na região do order block, ele já faz a sua distribuição extrema, tá bom? Aqui a gente já poderia ter um retorno de 2.3. Order block, desequilíbrio na volta, alvos em topos anteriores. Lembrando que até aqui em cima aqui existe alvo, por quê? Porque lembrando, sempre quando o mercado faz esses movimentos assim, ó, deixa topo próximo do topo anterior, existe muita posição, tá bom? Então, esse primeiro topo, existe um nível de stop, vamos supor, 10k de stop nesse topo, aqui teria 20, aqui teria 30, aqui 40, aqui 50 e aqui o máximo possível, tá bom? Por que que aqui teria o máximo possível? Porque quando o mercado chegou nessa região aqui, o que aconteceu? Ele já voltou a cair. E continuando aqui, como vocês podem ver, não sei se você já reparou, o preço aqui, ele faz novamente o seu order block. Lembrando, a última vela da venda depois do movimento de compra é o order block. Então, a última vela da compra, o movimento de queda, é o nosso order block da venda. Então, aqui você conseguiria identificar, certo? Aqui teve o desequilíbrio para ser preenchido e o preço não voltou. Quando ele voltou, ele já fez a sua distribuição maior. Aqui nós temos um topo, certo? Nós temos a última vela da venda, ou seja, nós temos um order block novamente. O que aconteceu? O preço voltou no order block. O que aconteceu quando o preço voltou? Nós temos o desequilíbrio. Qual que é o desequilíbrio aqui? Esse último anterior, tá bom? Esse último anterior vira um FVG. Por que que a gente não vai conciliar ele com IFVG, mesmo que ele rompeu voltando? Porque ele está fazendo varreduras em topos, porque ele acabou de fazer varredura em topo anterior, tá bom? E lembrando que estávamos numa quebra de estrutura, tá bom? Aqui nós temos esse topo máximo e aqui fez a sua quebra de estrutura, certo? Então, se você for jogando fractal, a gente já consegue identificar a sua quebra de estrutura e esse é o desequilíbrio na volta. Então, o que a gente entraria aqui? Nós colocaríamos a nosso nível de stop na volta, tá bom? Depois do último varredura de liquidez, ou em cima do próprio order block, tá bom? Então, aqui seria o nosso alvo máximo e aqui seria o nosso retorno. Então, duas oportunidades, você conseguiria ter pego duas oportunidades, uma seguida da outra. Uma saiu rapidão, em, sei lá, em 10, 15 velas, e a última demorou um pouco mais, tá bom? Foi das 8 horas da manhã até as 9 quase. Eu vou mostrar mais um exemplo, tá bom? Que isso funciona, certo? Então, vamos na próxima sessão. Vamos na seção da Ásia. Enfim, vamos pegar esse fundo aqui, ó, certo? A gente tem esse fundo aqui. O que que acontece com esse fundo? Nós temos um fundo que não foi buscado. Nós temos um topo. Esse topo foi quebrado, ou seja, nós concilia que esse fundo aqui, ele fez a sua quebra de estrutura e agora ele está fazendo a sua quebra de estrutura para cima. Ou seja, depois disso aqui, o mercado faz a sua confirmação que ele quebrou a sua quebra de estrutura, tá bom? E aqui a gente tem 50%. Ou seja, depois desse movimento aqui, qual foi a máxima que o mercado fez? Ele saiu de 28.460 para 28.601. Então, não onde quer 50%, eu vou marcar apenas com esse quadrado aqui. 50% seria nessa região aqui, ó. Tá bom? Então, aqui seria 50% do mercado. Aonde que a gente vai marcar a nossa entrada para poder fazer as oportunidades, as melhores oportunidades possíveis, são quando o mercado passa de 50%, faz uma varredura de liquidez. No caso, abaixo de 50%, se você jogar a FIBA aqui também, você consegue ver que os melhores pontos são abaixo de 50%. A minha tá marcando só 0,5, tá bom? Mas se você for ver, aqui existe 0,7, tá bom? Aqui abaixo aqui e aqui abaixo também. Então, o que aconteceu com o preço? Depois que ele voltou abaixo de 50%, tá bom? Você sabendo aqui, ó, 50% dessa região, nós temos o que? Nós temos um desequilíbrio, nós temos esse desequilíbrio aqui antes da distribuição da compra. Essa foi a primeira distribuição da compra e essa foi a última vela da venda antes da distribuição. O preço não voltou nessa região aqui, beleza, descarta. Qual que foi a última vela depois do quebra estrutura? Foi
essa última vela da venda aqui. A gente joga essa vela para frente, o que acontece? O mercado preenche esse order block. O que ele faz? Ele tem o seu desequilíbrio, tá bom? Aqui ele tem o seu desequilíbrio pequenininho da venda. E o que acontece? Dá para puxar? Ixi, tem que puxar bem mais. Pode ver que ele é bem pequeno aqui, quase não dá para ver, ó. Temos o nosso IFVG, certo? Nós abrimos a nossa posição de compra. Onde que é o nosso stop? Abaixo do order block anterior. Tá vendo que aqui, ó, ele chegou no order block e ele passou, tá vendo? Ele chegou a passar um pouquinho, mas ficou bem próximo. E onde que é o nosso topo? Onde que é o nosso alvo? Em um topo anterior. Então a gente teria o nosso alvo 1 aqui, o alvo 2 aqui e o alvo 3 aqui mais para cima. Então a gente aqui já teria nosso primeiro alvo. O preço poderia fazer um retorno de 2, tá bom? 2.09, ou se ele chegasse até o terceiro, ele buscaria até 3.8. Então esse é o order block, tá bom? Essas são as conciliações, são desequilíbrio, order block e quebra de estrutura, tá bom? O mercado fez a quebra de estrutura, fez a confirmação, fez o order block, fez o desequilíbrio. Fez o desequilíbrio, você entra, coloca o seu stop abaixo do order block passado, o seu alvo é acima dos últimos topos anteriores. Lembrando, aqui em cima tem muito capital para ser buscado, certo? Aqui é um stop, aqui vamos supor que tenha 10k de stop, certo? E aqui a gente tenha 20, certo? E aqui nós temos 50. Então o mercado ele sempre vai buscar a maior região, tá bom, para capturar os níveis de stop. Então depois desse topo aqui a gente teria um outro topo. Qual seria o outro topo? Seria esse. Então acima desse topo aqui teria mais de 50, vamos por 75, certo? Então o mercado se movimenta assim, buscando stops para serem preenchidos, certo? Então essa foi a análise. Eu vou mostrar agora uma da venda, tá bom? Como você vai identificar isso aqui no momento de venda, certo? Eu mostrei só uma aqui de venda, duas, né? Mas vou mostrar mais uma. Então voltando, depois desse movimento aqui, vamos ver, ó, essa posição de venda aqui, ó, certo? Qual que foi a movimentação? Aqui a gente temos a abertura, certo? Como nós estávamos numa estrutura de baixa, a gente já estava numa estrutura de baixa, isso aqui foi outra análise que eu fiz. O mercado vem quebrando a estrutura para baixo, certo? Aqui a gente tem um topo, tá bom? Esse topo aqui, ele foi varrido, em 1 minuto ele foi varrido. O que ele fez? Ele teve a sua última vela da venda nessa região aqui, certo? Então, acima desse topo anterior, temos a última vela da venda. Depois da última vela da venda, nós temos a distribuição das velas. Opa, engano. Depois da última vela da compra, nós temos as velas da venda fazendo a sua distribuição. Vira order block. O mercado voltou, buscou o order block. Depois que ele buscou, ele fez o seu desequilíbrio, tá bom? Depois que ele fez o seu desequilíbrio, ele rompeu novamente para baixo, fazendo o seu desequilíbrio na volta. Desculpa. Aonde que é a sua entrada? Você abre uma posição de venda, depois que ele rompeu para baixo na volta, seu stop é abaixo do topo anterior, tá bom? Ou se não, acima do order block passado. E qual que é o seu alvo? Seu alvo é de 1 para 1, pelo menos. Aqui a gente já tem um fundo, nosso primeiro alvo no caso. A gente teria o nosso segundo alvo e a gente teria o nosso terceiro alvo. Ou seja, o mercado buscou com excelência todos os alvos nessas duas últimas explicações. Então, esse seria o seu análise, essa seria a sua análise, certo? E aqui a gente poderia ter um retorno de 2.28. Então é basicamente isso. Observe a estrutura diária. Se a estrutura diária estiver conciliando para você operar vendido, você marca o seu desequilíbrio. Marcou o seu desequilíbrio, você marca o
você marca o bloco de ordem. Marcou o bloco de ordem, viu que fez a varredura em algum topo, conciliou com o tempo, lembrando, aí faz o seu desequilíbrio na volta, concilia o seu desequilíbrio na volta, assim você joga o seu stop abaixo, acima do topo anterior e o seu alvo abaixo dos fundos. Você faz a sua entrada depois da volta do desequilíbrio, coloca o seu stop acima do último topo que o mercado fez, coloca o seu alvo nos primeiros alvos até o terceiro, com o fechamento em parcial, se você tiver no mini com mais de um contrato. Esse foi o vídeo de hoje, espero ter ajudado, tá bom? Isso me ajudou muito e faça o teste dessas marcações, tá bom? Espero que ajude bastante vocês também, valeu!